Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e hoje a gente vai falar sobre o Greg Zabel, escolha da primeira rodada dos Seahawks no draft de 2025. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você deixar o like aí, deixar o hype, deixar o comentário aí o que você achou dessa escolha. A gente vai ter a análise das 11 escolhas aí do Seahawks e aí talvez mais alguns possíveis destaques aí dos undrafteds. É, esses textos também vamos ter esses vídeos em formato de texto, né? Acabou atrasando um pouco aí. Tivemos algumas questões extra-campo aí para resolver e, e acabou precisando atrasar um pouco esse lançamento dos vídeos. Mas também já tem formato de texto, né, lá no rapinasdomar.com. O PR, como vocês já conhecem. Então tá, vai ter análise das 11 escolhas, dos undrafted. O que a gente fizer aqui em vídeo vai ter lá em texto também. É... Então é isso, a gente vai falar do Zabel aqui. O Zabel que foi um cara é, que, que quebrou alguns paradigmas de escolha. Por exemplo, ele é o guard, né? Apesar dele ter jogado como tackle, né? No college, ele já foi anunciado como guard e pode ser center também. É, Ele é o interior de linha ofensiva mais alto escolhido desde o Steve Hutchinson, né? É, e para falar a verdade, só o Steve Hudson, ele e mais um jogador. Então, é basicamente a terceira vez que o Seahawks gasta na primeira rodada em um guard na história, né? É, e assim, para quem viu lá a nossa live, né? Viu as nossas análises, o Zabel em nota tava mais lá pro o final dos 20, né? Ali perto do 30 desse draft. Então, assim, olhando em board, né, seria um reach. Mas se você olhar que a linha ofensiva, o interior, era a principal necessidade dos Seahawks, ah, então essa pick aí ganha mais valor. É, por exemplo, na minha visão, por mais que eu diga assim que olhando o Zabel ser o 30, o próximo do 30, ter sido escolhido onde Seattle escolheu, acabou sendo um pouco mais cedo, né? Mas assim, se a trocasse para baixo, fatalmente perderia o Zabel. Ele não estaria disponível. E para mim o Zabel era um cara, uma escolha melhor para o interior do que o Kelvin Banks e o Tyler Booker, que foram escolhidos dentro do top 12. É... Como eu falei, ele veio de North Dakota, a segunda divisão do college. Então, existem algumas dúvidas sobre o nível de competição, né? Tipo, pô, esse cara tá jogando contra jogadores, tá se destacando, mas tá jogando contra jogadores mais fracos, vamos dizer assim. E aí meio que o Zabel ajudou muito a si mesmo, né? Durante o Senior Bowl. Ele primeiro que ele foi um dos jogadores que mais treinou. Ele se ofereceu para ter snap como tackle, se ofereceu para ter snap como guard, se ofereceu para ter snap como center. Foi um dos grandes destaques dos um contra um. E aí o que acontece? Muitos jogadores, depois que vão bem nesses um contra um, que ganham estoque, né? Pedem para não jogar, né? E o Zabel jogou muito muito em tempo, né? Assim, em quantidade e em qualidade também. A partida real do Senior Bowl, né? É, como falei, muitos jogadores, por exemplo, o Shamar Stewart foi um grande destaque. E aí, depois que se destacou, ele foi embora. Eu não vou jogar, né? Já fiz o meu aqui, já ganhei o meu estoque. Eu não curto muito esse tipo de postura porque você foi convidado para o evento, né? Então, assim, eu não acho bacana. E aí, o Zebo, além de ter se destacado muito nos treinos, ter sido eleito pelos companheiros lá como o melhor jogador nos treinos. Então, no Senior Bowl, ele tá alinhando contra os melhores, né? Ou bem próximo dos melhores. Então, assim, se não tinham caras de elite lá na segunda divisão, ele enfrentou esses caras durante o Senior Bowl e se destacou.
Então, meio que esse argumento do nível de competição cai um pouco por terra por ele ter ido muito bem, né, durante o Senior Bowl. E aqui a gente vai ver alguns lances do Zabel, né, e como ele pode ajudar Seattle já nesse primeiro ano. Primeiro que, assim, ele já chega sendo o left guard titular. Não tem muito o que discutir, assim. Eu acho que vai ter muita competição para o right guard, já que Seattle não gastou uma escolha alta, né? Os Seahawks gastaram uma escolha de sexta rodada no Bryce Cabeau e mais uma sétima no Mason Richman. Este último que eu acredito que nem vai fazer o roster. Mas vai chegar o vídeo dele mais pra frente. Então, assim, deve ser o Anthony Bradford, Christian Haynes, Sato Alameia, Bryce Cabeau. Todo mundo lutando pela vaga aí de right guard. E acho que a do Zabel meio que tá garantida, assim. Até pelas expectativas que se criam, né? Então aqui vamos pro primeiro lance do Zabel. Ele também é um fit no esquema. E aqui ele vai executar o que a gente chama de kick out block. Ele vai mostrar sua agilidade para sair e bloquear em movimento, né? Os guards são pedidos para fazer isso, né? Então, no kick out block, um recebedor, aqui no caso um tight end, faz o bloqueio, um jogador que em tese, esse cara, o guard pegaria esse jogador e o Zabel pegaria esse jogador aqui. Mas aí existe uma troca, esse recebedor faz o que a gente chama de crack block, e aí o Zabel vem para abrir espaço em campo aberto, aqui nesse kick out block. Então ele vem aqui, abrir o espaço aqui para o running back avançar, o corredor avançar bem. Aqui mais uma vez ele fazendo o pull, aqui ele levantando a cabeça, lendo bem, né? Assim, não adianta você ser apenas rápido, ser forte, se você não faz os bloqueios certos. Então aqui ele já sabe quem ele vai bloquear e tira o jogador da linha do corredor. Esse é o bloqueio mais importante para o esquema de zona. É o mais próximo de um reach out block, né? De um reach block, perdão. Então o jogador precisa dar um passo lateral para chegar no jogador e aí selar o bloqueio, né? Selar aquele gap. E é o que ele faz aqui. Ele consegue, ele tá, vamos dizer assim, ele tá mais para dentro, né, do campo do que o jogador, então ele precisa passar desse jogador lateralmente e depois bloquear. E ele tem essa boa mobilidade aqui para fazer o bloqueio, sustentar o bloqueio aqui, né? Aqui mostrando mais uma habilidade deles indo para o segundo nível. Ele vai fazer o double team aqui, meio que ajudar nesse bloqueio. E já olhou aqui, já viu o linebacker que ele tem que anular no segundo nível. Então aqui, ó, tirou o linebacker da frente. O running back achou o espaço para conseguir avançar. Excelente bloqueio do Grey Zabel. Aqui, ó, mostrando a fisicalidade que eu acho fundamental essa característica nos jogadores de linha ofensiva. O cara tem que querer atropelar o seu adversário todo o snap. E aqui ele vai afastar o 89 aqui para abrir espaço para o seu running back mais uma vez. Indo agora para o Pass Protection, ele é um cara que faz muito bem a ancoragem. Ele olha se vai precisar ajudar aqui com esse defensive tackle, mas aí ele tem a própria ameaça do Edge, então ele já virou a cabeça para olhar o Edge. O Edge atacou e aí ele levantou o muro aqui, então não é mais movido para trás. Então boa ancoragem dele. Aqui o defensor vai usar um bull rush, né, que é aquele movimento de pura força, né? Então eu tô tentando empurrar ele o máximo para trás.
E aí ele dá um salto, meio que um salto para trás e reestabelece agora a base. E aí faz a ancoragem de novo. O cara já não consegue mais avançar, então ele se recupera durante o snap. Que boa técnica de mãos dele. Ele vai fazer o que a gente chama de snatching and trap, que é basicamente dar esse tapa que ele vai dar aqui no braço do jogador para fazer. É qualquer movimento que faça o adversário perder o equilíbrio, né? E aqui leva o jogador ao chão, facilitando a vida do seu quarterback. Para mim aqui essa é a melhor habilidade dele, que é ele se movimentar lateralmente, porque aqui ó, o, o adversário tenta fazer um stunt, né? Então ele vai precisar seguir com esse cara aqui por dentro. Existem dois tipos de proteção, assim como na corrida, né? Existe a individual, né? Homem a homem, e existe também a em zona. Então, por exemplo, se fosse em zona, quando esses caras trocassem as atribuições, eles o Zable ia ter que bloquear esse cara ao invés desse. Mas não era a proteção chamada aqui. E olha como ele vai se movimentando junto com o jogador para dentro, sem perder tempo, sem fazer muito esforço. Ele tem essa mobilidade lateral, né? Aqui de novo, mais um instante. E olha como ele já está alinhado, bem aberto, bem distante aqui do left guard. Então meio que ele está abrindo uma porta para esse cara atacar internamente. Olha quanto espaço o defensor tem. E meio que o Zable confia bastante na sua mobilidade para cobrir esse espaço. Então ele fechou já chegou junto em basicamente 2 passos. Ele chegou junto já do resto da OL. Então essa mobilidade lateral dele é excelente. Aqui ele vai pegar um blitzer. Ele percebeu que o defensive end não vai vir para a pressão. Então já se movimentou. Novamente que eu falei da mobilidade lateral dele. Ele foi para a esquerda, viu que não vai ser preciso, volta para a direita sem grandes dificuldades. Pegou o blitzer e anulou o blitzer sem grandes problemas. E aqui a gente vai para os pontos fracos. Como eu falei, acho que o maior ponto fraco, um dos pontos fracos levantados é o nível de competição, né? O segundo são os braços curtos que ele tem. Porém, como ele não vai jogar mais como tackle, isso já fica um pouco mais escondido, né? Então, meio que assim, dos 3 maiores problemas que ele tem, 2, entre aspas, já estão resolvidos. Assim, ele jogou um nível de competição maior no Senior Bowl e mostrou que foi bem. E vai ser jogado como guard ou center, realmente como guard, pelo menos a priori. E já esconde um pouco. Mas ele toma alguns ângulos ruins de ataque. Aqui, por exemplo, ele coloca as mãos. Ele passou do ponto do jogador, então abriu espaço para o jogador atacar aqui por dentro. E ele coloca as mãos muito do lado de fora do jogador. E eu acho que essa técnica funciona mais quando você tem braços mais longos. Porque isso aqui para virar um holding, é como quem vai ali e volta. Aqui novamente, ó, os braços do lado de fora do frame do jogador. Então, quanto mais curtos forem os seus braços, mais por dentro ele tem que estar, mais tentando acessar o peito do jogador, para você ter alguma vantagem. Que aqui, ó, por exemplo, ele vai enfrentar um jogador de um braço bem mais longo do que ele. Pronto, o jogador fez o contato. Pronto, agora o defensor está com o braço totalmente esticado. Perceba que com esse outro braço aqui, o Zable não consegue mais chegar no jogador. Então, assim, você tem que se proteger bem mais. E normalmente tem que atacar primeiro. Assim, se você deixar o seu peito exposto, dificilmente você vai conseguir se recuperar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma boa escolha do Seahawks. Já um potencial para impactar de primeira. Ainda que o Zable tenha um ano de calor ok, vamos dizer assim, já seria um grande upgrade, pensando no que a gente teve na linha ofensiva no ano passado, que foi realmente o ponto mais fraco aí do nosso time, né?
Então, realmente foi uma escolha muito boa. E vamos torcer aí para o Zebo honrar a camisa aí do Steve Hutchinson. Aí, como eu disse, foi o guard. O Zebo é o guard draftado mais alto desde o Hutchinson, né? O Hutchinson que agora foi o melhor guard da história do Seahawks. É, ele, ele agora é scout do Seahawks, então vai avaliar, o Seahawks chama ele para fazer scout de alguns OLs. Ele fez inclusive do Zebo, encontrou com ele lá no Senior Bowl. E o Zebo vai usar a camisa aí do Hutchinson. É uma grande honra, né? Também foi vestida pelo Dwayne Brown, também, que era um bom jogador. Bom jogador não, jogador acima da média. Bom, excelente left tackle. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!